palavra do Senhor, ela nos ensina de muitas maneiras, mas algo foi muito marcante no tempo de João, a necessidade de ensinar os crentes, ou de exortar os crentes, a serem coerentes. A coerência de uma vida cristã, a ideia de uma vida cristã condizente com o Cristo, com o que Ele ensinou, com o que Deus espera de nós, é uma marca de João e da sua carta. A semana passada nós meditamos falando sobre a coerência de andar na luz, como Deus está na luz. E nada é mais coerente que a obediência. Porque se nós temos Deus por Pai, se Deus é importante para nós, obedecer-lhe é simplesmente o sinal de nossa entrega. Mas para João é ainda mais que isso. Eu acredito que o texto no qual iremos meditar esta noite nos ajuda muito a perceber que uma das nossas falhas, quando não obedecemos a Deus, não está exatamente na quebra do mandamento, mas está na quebra do pensamento em Deus. Quando desistimos de obedecer a Deus, algo está errado no que nós consideramos como Deus. Você prefere tirar? Melhor, né? Pode, por favor. Então, irmãos, quando João escreve esta carta, ele tem diante de si um grupo de irmãos que diz assim: não, nós amamos a Deus, João. É que está difícil ser cristão. Fazer as coisas como um cristão neste mundo está quase impossível, João, porque se a gente é cristão, a gente morre. Às vezes, irmãos, é assim que acontece também hoje conosco. Nunca será fácil ser cristão. Nunca foi, não é e nunca será. Não pense você que haverá um dia em que a sua fé em Cristo Jesus será respeitada e honrada e será então muito fácil servir ao Senhor. O próprio Senhor Jesus diz: no mundo passais por aflições. Ele mesmo alertou: tem de bom ânimo quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: Timóteo, se alguém quer ser piedoso nessa vida, será perseguido, Timóteo. Meus irmãos, não esperem que o mundo vai mudar de mentalidade e eles vão abrir a porta do emprego melhor para você porque você é cristão, e você agindo como cristão lá, tudo vai dar certo e não vai aparecer ninguém contra você. Me desculpe. Essa é uma falsa esperança. Mas espera lá. Ainda assim, João diz que apesar das dificuldades, temos de ser coerentes com Cristo. Nós temos algo precioso. Nós temos algo valioso em nossa vida. Um coração preparado pelo Senhor para andar em um caminho diferente. E nós temos que andar de forma coerente. João, então, nesse trecho que nós vamos ler, vai falar que obediência, que andar segundo os mandamentos do Senhor, é uma maneira maravilhosa de mostrar que pertencemos a Ele e que estamos nele. Volte o seu olhar para o texto no verso 3, onde ele diz: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Meus queridos irmãos, se nós não estamos dispostos a obedecer a Deus, andar nos seus mandamentos, certamente algo está errado
na maneira como nós enxergamos, entendemos e vivemos a presença de Deus na nossa vida. João começa o seu texto, a sua orientação, dizendo que a obediência é uma maneira de fortalecer o nosso relacionamento com a realidade de Deus na nossa vida. Como é que a gente vê isso? Se você olhar para o capítulo de número 1, você perceberá que essa epístola começa dizendo o seguinte: eu vi Jesus, tenho certeza de que era Jesus, o verbo da vida. O verso 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O último dos apóstolos, o último que esteve com Jesus, ele se coloca como testemunha. Talvez muita gente, como nós, não tem, naquela época já, não tinham vivido, não tinham visto, não tinham ouvido Jesus. E João fala: eu tenho certeza, ele é real. Ele é real. O reino de Cristo é real. Ele ressuscitou, irmão. Meus irmãos, vamos pensar juntos. Se Cristo ressuscitou, se Cristo estabeleceu um reino nos céus e assentou-se à direita de Deus, se Ele diz que voltará e iniciará a eternidade com o seu povo, com aqueles que andaram nos seus mandamentos, se essas coisas são reais, se isso que João disse é verdade, então, irmãos, nós temos um compromisso, não com esse mundo, mas com esse reino. É assim que deve ser a nossa vida. João se coloca como aquele que viu. Perceba, se você olhar esta carta, perceberá que João insiste na realidade de Deus. Insiste na realidade de Deus em Cristo Jesus. No Evangelho ele diz assim: o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. E ele ainda diz mais: eu vou escrever sobre os sinais que ele fez para que vocês creiam. Os ateus negam a existência de qualquer Deus. Os agnósticos dizem: se existe um Deus, não dá para conhecer, não dá para saber nada sobre ele. E aqueles que não obedecem dizem: Deus existe, mas eu não me importo tanto com ele. Eu quero convidar você a fazer da obediência uma maneira de você desfrutar mais da realidade de Deus. Primeira coisa, sabemos que o temos conhecido se guardamos os seus mandamentos. A ideia de João é que você, pela sua obediência, você mostra que conhece a Deus, que sabe que Ele existe. Ao contrário, é uma maneira de dizer a mesma coisa, mas de forma negativa, o verso 4. O contrário, aquele que diz: eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, nele não está a verdade. Certa feita Jesus contou uma parábola sobre 2 irmãos que o pai pediu para ir ao campo fazer o serviço. E um logo disse: eu vou, mas não foi. E o outro disse: eu não vou, mas depois, arrependido, foi. A pergunta é: qual obedeceu? O que disse que ia ou o que foi realmente? É óbvio que o que foi. É óbvio que nós mostramos que conhecemos a Deus quando decidimos que o que Deus diz é importante. E que o que Ele fala é mais sábio do que o que eu penso, do que eu desejo para mim. É viver segundo o padrão de Deus. Se você deliberadamente vive não de acordo com o padrão de Deus, você não anda segundo os mandamentos. Talvez, irmãos, talvez, meu querido, lá no fundo do seu coração, você não pense tanto que Deus é real. Talvez Ele seja uma grande ideia para você. Talvez Ele seja um importante conceito. Algo que de vez em quando você precisa para, quem sabe, ter conforto.
mas não um ser real, que disse que aqueles que não o obedecem estão fora da sua vontade. Imagine isso. Imagine se o seu patrão, não sei quantos trabalham aqui e se relacionam direto com o patrão, né? Tem aqueles que só conhecem o patrão pelos jornais, né? Aqueles que trabalham em grandes empresas. Mas se você trabalha direto com o seu patrão e sabe que ele é uma pessoa exigente, e ele diz: fulano, eu quero que você faça assim, se você não fizer assim, te manda embora. Aí você não faz assim, você faz assado. Aí quando ele chega, ele pergunta: por que você não fez assim como eu mandei? Eu não disse que ia te mandar embora? Se esse funcionário acreditou realmente que ele seria mandado embora, faria. Mas ele não acreditou e não fez. Se eu fosse o patrão, mandaria embora. Um funcionário que desconfia da palavra do seu patrão não é um bom funcionário. Deixa eu falar em coisas maiores. Nós estamos falando de Deus. João estava falando de Deus. Estava falando de Cristo Jesus. Estava falando do Rei. E João diz: nós temos de obedecer o Rei. Porque o Rei é real. Que redundância! O Rei é real. É verdadeiro. E quem não anda segundo o que ele diz, a verdade não está nele. É uma loucura não andar no caminho de Deus. Se você, em alguma área de sua vida, tem desistido do caminho de Deus para você, repense, mude de atitude. Pode até ser que, entre aspas, esteja aparentemente dando certo. Eu optei com uma malandragem lá na minha escola e estou passando de ano na malandragem. Desista, porque se não é o caminho de Deus, não é caminho seguro, porque não é caminho da verdade, é só a verdade que liberta. Obedecer a Deus não é só uma opção, é uma necessidade de quem quer ter vida. Porque, irmão, você pode achar que sabe o caminho e sabe aonde ele está te levando, mas se não é o caminho de Deus, eu posso te adiantar o final: é morte. Só o caminho de Deus é vida para você. Quando João então escreve isto, João está preocupado com crentes que por causa das circunstâncias estavam em desobediência. Mas note como João continua o seu texto, como que ele vai argumentar no verso de número 5. Esse é o objetivo dele: focalizar o que guarda, não o que não guarda. Focalizar aquele que está no coração cheio de desejo de andar no caminho verdadeiro. Então ele diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. A obediência não é só um caminho seguro para chegar a um lugar seguro. A obediência a Deus, como coerência da nossa vida ao Deus real que nós servimos, é também um caminho para aprender mais e para amar mais. Quando você obedece, cresce o seu amor, aumenta a inclinação do seu coração para Deus. Veja como é que João construiu isso. Ele diz assim: aquele, entretanto, que guarda sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Quando João diz isso, ele usa termos que sugerem uma ambiguidade. Por exemplo, o amor de Deus, ou seja, que Deus tem por mim, ou o amor de Deus, o amor que eu tenho por Deus. Qual deles é aperfeiçoado aqui? Veja o que ele diz: nele tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. O amor que a pessoa tem a Deus, ou o amor que Deus tem pela pessoa obediente. Eu creio que João está dizendo as duas coisas.
Obedecer a Deus é andar segundo os mandamentos. Lembra que nós lemos aqui na passagem de João 14, 21 a 24? O Ézer sabe de cor, ele mostrou, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Perceba? Aquele que tem os mandamentos, ama. E aquele que me ama, é amado. Os dois amores, o amor que temos a Deus e o amor de Deus por nós, se unem na obediência. Como assim? João está dizendo que a palavra do Senhor, as orientações do Senhor, têm um efeito maior do que só nos dar o caminho certo. Elas mudam a nossa vida. A palavra do Senhor e obedecer a palavra do Senhor muda a nossa cabeça, muda o nosso jeito de pensar, e muda então o que nós somos, muda o nosso coração. É por isso que o salmista tinha certeza que guardar a palavra no coração era o caminho certo. Guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quando você tomar a decisão, principalmente no momento em que você tem que sacrificar, como Abraão, que você tem que dizer não, mas um não gigantesco para si mesmo, para poder dizer sim para Deus. Pense no caso de Abraão. O que foi que levou Abraão a caminhar tão seguro para aquele monte? Para muitas pessoas, não, Abraão tinha certeza que Deus ia providenciar. Você tem certeza que ele tinha mesmo certeza? Como ele poderia ter essa certeza? Ele disse para o rapaz, o Senhor proverá. Você queria que ele dissesse o quê? Não, filho, eu vou matar você lá em Moriá? Não, filho, Deus pediu que eu matasse você lá em Moriá para sacrificá-lo? É que Abraão sabia que Deus é real, que é importante obedecer. Abraão não ousaria deixar o caminho do Senhor. Por isso ele é o pai da fé. Ele é o pai da fé porque ele é um homem que crê. Ele é um homem que sabe que deve crer. Porque se Deus diz, tem de ser o melhor caminho. Ainda que as circunstâncias pareçam mostrar o contrário, como o escritor aos Hebreus indicou, ele creu contra a esperança. Mas, irmão, quando você decide obedecer, principalmente quando um grande sacrifício lhe é exigido para isso, quem sabe perder uma grande soma de dinheiro, quem sabe é a moça que tem que abrir mão de um namorado que não é segundo o conselho de Deus, de um namoro não segundo o conselho de Deus, ou quem sabe o rapaz tem que deixar caminhos com amigos que não são segundo o caminho santo do Senhor. Tem que fazer um grande sacrifício. Nesta hora, em obediência à palavra de Deus, a palavra de Deus estará mudando o seu coração. E o resultado para João é que você amará a Deus mais. E você perceberá mais o amor de Deus por você. Imagine Abraão depois de Moriá. Abraão levanta o machado, o cutelo e vai decepar a cabeça do filho. E o anjo grita: Abraão! E ele fala: eis-me aqui. E o anjo fala: agora eu sei que tu temes a Deus. Não faça nada com o menino. Vai na moita, tem um cabrito lá amarrado. Ele é o sacrifício. Não me negaste o teu único filho, mas me obedeceste, Abraão. Imagina a felicidade de Abraão. Imagina Abraão depois disso. Se ele tinha alguma dúvida de que Deus o amava, qualquer dúvida foi sanada.
E se daquele momento em diante, se ele já amava o Senhor pela obediência que mostrou, imagine o quanto ele o ama agora, porque além de tudo, misericordioso e compassivo se mostrou o Senhor para com Abraão. Irmão, nós não vamos amar a Deus mais enquanto não obedecermos a sua palavra. Porque é só aquele que tem os mandamentos e os guarda que verdadeiramente o ama. Se o meu pai chegar para mim e falar assim: filho, eu quero que você faça isso para mim. Já pediu alguma coisa para os seus filhos? Foi difícil, Wesley? Os pais evitam pedir coisas difíceis para os filhos. E se meu pai falar: eu quero que você faça assim, por amor não ousarei fazer diferente. Assim é a nossa relação com o nosso Deus. O amor nos leva à obediência, a obediência nos leva ao amor. E o nosso amor a Deus só pode mesmo revelar o amor dele por nós. Veja só como que o verso termina: nisto sabemos que estamos nele. Porque obedecemos, sabemos que estamos nele, assim. Por quê? Porque só quem está em Deus, só quem está em Cristo Jesus, só quem está enxertado na videira, só quem é nascido em Deus é que pode amar. Lembra o que João escreveu? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É porque ele nos ama que nos faz amá-lo. Você entendeu isso? Porque ele nos ama, ele nos dá o melhor. E o que é o melhor? Amar a Deus. Quando o nosso coração começa a amar a Deus mais, quando nós aprendemos a amá-lo ainda mais do que já amamos hoje, é porque Deus e nós estamos unidos nessa caminhada. Então nisso nós sabemos que estamos nele. Quando nós o amamos. E o amor tem de ter efeito prático. Amor não pode ser uma coisa que aconteça só da boca para fora. Amor a Deus não pode acontecer só no culto, irmão. Amor a Deus não pode ser só nas nossas músicas. Quando a gente canta, dá-me um coração igual ao teu, não pode ser só uma música para nós. Tem de ser um ato de fé. Tem que ser um verdadeiro ato de amor. Quando nós cantamos, dizemos que vamos marchar, avante, vamos fazer a obra do Senhor. Não pode ser só um hino antigo, tradicional. Não pode ser só uma música do coral mais bem elaborada, tem que ser a nossa fé cantada. Então João vai dizer: aquele que diz que permanece nele, aquele que diz que está com ele, que está nele, aquele que diz que tem obedecido e tem testemunhado então de que Deus é com ele, ele não pode viver só do discurso de amar a Deus, mas esse deve também andar assim como ele andou. Ele está falando de Jesus. O nosso amor tem que ser prático, tem que ser vivido, não só de palavras, mas de gestos, de ações concretas. O nosso amor, ele tem que aparecer amanhã cedo no serviço, tem que aparecer no modo como nós falamos, no modo como nós nos divertimos. As coisas que nos dão alegria nesta vida, no modo como nós nos expressamos, no modo como nós nos vestimos, no modo como nós resolvemos problemas, no modo como passamos o tempo de folga. Tudo isso tem que revelar nosso amor a Deus. No modo como consideramos as pessoas e as tratamos, no modo como cuidamos das coisas do reino, no modo como nós contribuímos, no modo como estamos dispostos a trabalhar. Temos que andar como ele andou.
Veja o modo de Jesus. Não tem nenhuma citação na Bíblia que disse que Jesus passou um dia em casa e falou: hoje eu não quero saber de Deus, não vou orar, hoje eu vou curtir, estou de férias de Deus. Não teve isso na vida de Jesus. Não teve um dia que Jesus falou assim: não, eu estou aqui na praia da Galileia, deixa eu curtir um pouco a onda. Não. Tudo que Jesus fazia, eu digo até quando ele se alegrava. Porque Jesus foi convidado para uma festa de casamento, não foi? Bom, eu não acredito que Jesus estava na festa de casamento, abriu o texto bíblico e estava pregando um sermão para todo mundo. Acho que ele estava na festa. Mas o Filho de Deus não perdia o seu compromisso com o Pai. Que tenho eu contigo, mulher? Eu tenho com meu Pai. Não chegou a minha hora ainda. Mas o Filho de Deus estava ali a serviço do seu Pai. Porque ele andava assim. Ele andava com seu Pai. Nossa obediência tem que ser prática. No modo como nós resolvemos as coisas da igreja. Vocês já perceberam quantos escândalos, quando os escândalos afetam o povo evangélico, o que está em jogo? É a nossa coerência. Por exemplo, foi ressuscitado recentemente a tal da oração da propina, né? Recebe a propina e ora a Deus: obrigado, Senhor, pela bênção que estamos recebendo. E outros escândalos. Quando eles decidiram que uma coisa é obedecer a Deus na igreja e outra coisa era aquele modo de angariar fundos, eles estavam em desobediência ao Senhor. Eles mostraram que não havia comunhão verdadeira. Nós temos que andar como Ele andou. Todas as coisas da nossa vida têm que ser feitas por obediência a Deus. Irmão, alguns pensamentos podem surgir a partir de textos como este. Um deles é que talvez você comece a pensar que, se for assim, não sobreviveremos neste mundo. Porque o mundo vai nos atropelar. Porque se nós formos muito obedientes, não conseguiremos nada. Quem é que de fato sustenta este mundo para você? Se você pensa assim. Quem é que de fato guarda a tua vida? Se você pensa assim. Um outro pensamento que você pode ter na sua mente é: mas eu ainda não sei todos os mandamentos. Como posso saber se estou obedecendo? Bom, primeira coisa. Você acha que obediência aqui é ser perfeito? É fazer tudo com perfeição? Então você vai se decepcionar muitas vezes. Obediência aqui, para João, não é não ter pecados, mas é saber que porque somos pecadores, é que nós precisamos de um guia, de alguém que nos ensine o que fazer. Obediência aqui não é eu saber tudo e sair fazendo tudo. Obediência aqui é eu sempre buscar como fazer aqui, nesta palavra, que é viva e eficaz, como espada, capaz de discernir os propósitos e intentos do coração. Se você esta noite está sendo exortado a algum tipo de mudança, no modo como tem servido ao Senhor, louvado seja o Senhor. Porque você está percebendo mais uma vez o quanto Deus te ama, por estar incomodando o seu coração.
Mas será que Deus incomodaria o coração de alguém tão errado quanto eu? Sim. É nisto que é aperfeiçoado o amor de Deus. Quando Ele chama o homem pecador para sentar-se com Ele à mesa e abençoa a sua casa, como Zaqueu. Quando Ele chama o publicano, coletor de impostos, como Mateus, para ser seu discípulo e escrever a sua história como o Evangelho. Ou quando Ele chama Saulo, o terrível perseguidor da igreja, para ser o apóstolo que espalhou o Evangelho em toda a Ásia Menor, até a Europa. Quando Ele chama você, quando Ele chama a mim, pecadores, para curar nossas feridas e nos fazer andar num caminho diferente. Aceite o convite do Senhor, do amor de Deus esta noite, para mudar a sua vida. Ele não está pedindo o seu currículo de quantos anos de igreja você já tem. Se você tirou 10 em todos os exames das classes que você passou na escola dominical. Ele não está perguntando se você já é, ou já foi, ou pretende ser um missionário. Ele simplesmente quer mostrar para você que te ama ao mudar o seu coração. É por isso que esta noite Ele está te exortando. É por isso que esta noite Ele está te convidando a deixar adultério, a deixar mentiras, a deixar vícios, a deixar compromissos com o mundo que não agradam a Deus, a deixar caminhos de trevas. Ele está te convidando, e hoje é o dia em que o seu amor a Deus será provado. Se você ama a Deus, irmão, tome a decisão certa. Porque aquele que tem os mandamentos e os guarda, este é o que ama. E eu quero convidar você, que se você está disposto a andar mesmo neste caminho, eu quero convidar você, enquanto o coral estiver cantando ao Senhor, a você fazer um compromisso com Deus. A dizer para Deus que você talvez não saiba nem como ainda, mas que você quer sacrificar. Que você está disposto a sacrificar. Talvez anos, não sei quantos anos você tem, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 anos, de um tipo de vida sem este privilégio de obedecer. Não importa. Faça hoje um novo compromisso com o Senhor. Talvez tudo que você tem na sua mão não tenha sido ganho do jeito que Deus queria. E hoje você quer fazer como Zaqueu, sacrificar. Enquanto o coral estiver cantando, fale com Deus. Ele é real. Está aqui. Ele nos ama e quer nos transformar. Quer nos ensinar como viver para a sua glória. Louvemos ao Senhor.